Jesus, antes, ele deve ter um preparo. Jesus, ele se prepara para fazer a sua missão. Nós todo mundo sabemos que quando nós lemos a palavra sagrada, no início do seu trabalho, Jesus se separa para o deserto, ele passa 40 dias e 40 noites, consagrando, jejuando, se separando para o Deus Pai Todo-Poderoso. Tem momento na nossa vida que necessitamos de um milagre. Tem momento na nossa vida que esperamos algo nos acontecer, mas nós deveremos também se preparar para que o Pai ele nos conceda a virtude divina. Assim como o Filho se prepara ao Pai, ele concede a virtude através do Espírito de Deus. E ele estava naqueles dias com a virtude para curar, libertar as pessoas oprimidas pelo maligno, as pessoas oprimidas pelo império das trevas. Jesus agora está cheio da graça, cheio da unção, cheio da ousadia, cheio do poder sobrenatural de Deus. Até mesmo Jesus, certa vez, e ele se separa. Ele se separa, muitas vezes ele estava no meio dos seus apóstolos, mas em certo momento ele se separava dos seus apóstolos e ia ao monte buscar força sobrenatural vindo de Deus. Amado, então nós, como servos de Deus, nós devemos ter o nosso momento sós a Deus. Tem um momento que Deus ele quer ter uma intimidade, você que é líder, entre você e Deus, independente da sua esposa, independente dos seus filhos, independente da igreja, dos membros da igreja. Deus quer uma intimidade entre você e Ele. Ele quer que você se separe para Ele. Assim como Deus exige do homem, exige também uma separação da esposa, entre a esposa, individualmente do marido, dos filhos ou da igreja. Mas Deus quer uma intimidade da esposa e Deus, da feminina ao Pai Celestial, da mesma forma ao esposo. Tem momentos na vida que deveremos se separar, independentemente, para buscar refúgio espiritual da parte do Pai Celeste. E Jesus, através da palavra, nos dá um ensinamento que em certo momento ele se separava dos seus apóstolos, e se separava dos discípulos e saía a sós, ia ao monte, ia fazer vigília, ia fazer clamor, ia buscar solução ao Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui nós se deparamos nesse contexto. Ele estava dentro de uma casa, ele estava num certo local, ele estava aglomerado de pessoas, cheio de gente ali naquele lugar. As pessoas iam em busca de Jesus, muitas das vezes, não era por motivo de ser salvo, não, eles iam por motivo de receber um milagre, receber um objetivo, receber a cura, receber uma resposta, receber uma providência da parte de Deus. Porque naquele período Jesus ele estava cheio de autoridade celestial. Mas havia naquele vilarejo uma comitiva. Todos nós sabemos que aqui havia uma comitiva de doutores da lei. E ali tinha fariseus, doutores da lei, que vinham das aldeias, da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. As aldeias, vilarejos, vilas, e o que me chama a atenção é que esses homens, eles se refugiavam nos vilarejos, eles ficavam nas vilas, eles ficavam ali pelas aldeias, e eram um pedaço conhecido da lei. Porém, a lei é constituída através do nosso Pai Celeste, quando Ele entrega os 10 mandamentos no Antigo Testamento ali para Moisés, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, e ali Deus fala tete a tete com ele, escreve nas tábuas de pedra
que diz Moisés: esta aqui é os 10 mandamentos que eu quero que a minha igreja obedeça de todo o coração, para que eu possa ter um compromisso de verdade, para que eu possa receber como eles uma menina dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que ali se inicia o princípio da lei, de toda a lei. Jesus, ele entra na lei e acrescenta, ele resume a lei em 2 procedimentos: amarás a Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glórias a Deus. O acréscimo que Jesus lhe deu perante a lei. Porém, a lei é o cumprimento do Velho Testamento para o início da obediência ao Evangelho, a obedecer o ensinamento de o Messias. Quando o próprio Deus lhe entrega as leis na mão de Moisés, ali está indicando a obediência para receber o Messias, ao cumprimento dos Evangelhos. Porém, os homens no passado, eles pegavam a lei e retorciam em certas posições da lei. Vamos supor, aquele que pecasse, aquele que adulterasse, deveria ser apedrejado até a morte. Então, peraí, iriam apedrejar, vamos excluir, não serve, vamos botar fora da sociedade. Então eles eram assim, eles tinham um regime cruel, os doutores da lei. Mas porém eles não obedeciam o pé da letra, direcionado através das escrituras sagradas. E ali Jesus, ele está no seu áudio, no seu ministério, e de repente esses doutores, eles se reúnem e vão ao encontro de Jesus. Eles ouviram falar de Jesus, o filho de José o carpinteiro. E ali, na vida de Jesus, havia algo diferente que não tinha na vida de qualquer ser humano naquela época. Havia um espírito diferenciado na vida de Jesus. Jesus orava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava, e ali a fama era imensa. E eles se reuniram para ir até o encontro de Jesus, para interrogá-lo, Jesus, acerca das leis. Tudo bem. A Bíblia diz que quando eles estavam todos reunidos dentro daquele ambiente, daquele lá, os doutores todos estavam ali, uma grande multidão ao redor de Jesus. Ali, esses homens tiveram compaixão. Eles conheciam quem era Jesus, sabiam da fama de Jesus, tiveram compaixão daquele pobre coitado que havia naquela maca, e aquele homem naquela maca, naquela cama, tinha maior desejo de receber uma oração de Jesus. Ele tinha maior desejo de conhecer quem era Jesus de verdade. Só havia falado de Jesus, mas ainda não tinha visto, ou ainda não tinha conhecido quem era Jesus, só via pela fama. E aí eles falaram: rapaz, se você quer ir até Jesus, nós vamos te levar, nós vamos carregá-lo e vamos colocar perante Jesus, e com certeza Jesus, ele vai te libertar deste mal, Jesus, ele vai te curar dessa enfermidade. Oh meu Deus, aleluia. O Espírito Santo nessa noite tem a resposta para você que está aqui. Eu não conheço a sua vida, mas o Senhor, os senhores conhece o teu pensamento, o teu coração. Ele sabe o que você está passando, o que você está sofrendo, o que você está necessitando, E Jesus, ele tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Você vai sair com um milagre na sua vida, se você crer. A Bíblia diz que eles pegaram aquele homem e começaram a andar, procurando a entrada daquela casa, para entrar e chegar até onde estava Jesus. Mas não podia por causa da multidão. Muitas das vezes há uma certa limitação para nós recebermos um milagre, há uma certa limitação para nós recebermos uma grande vitória da parte de Deus. Muitas das vezes tem desafios imensos para você conquistar.
A vida, ela não é fácil, ela é cheia de desafios. Para você conquistar algo na sua vida, você tem que enfrentar os desafios, você tem que escalar, né, montanhas para subir e ultrapassar aquelas montanhas para alcançar o outro lado da sua vida. Assim nós preparamos a vida desse pobre homem. Ele estava, necessitado para se encontrar com Jesus, mas porém havia uma grande multidão e ele não tinha a possibilidade de chegar até Jesus. Mas ali o Espírito Santo lhe coloca na mente daqueles homens uma certa mentalidade de eles irem subir ao telhado, despegar mais ou menos da direção onde está Jesus e abaixar aquele homem pela maca ao meio onde Jesus estava sentado junto com os seus doutores da lei. E eles não perderam tempo, eles subiram aquele telhado, destelharam, afastaram a telha e descobriram e abaixaram aquele homem até aonde Jesus estava no chão. Jesus, quando viu a situação daquele homem, Jesus olhou para ele e disse: ouve, os teus pecados são perdoados. Você está entendendo? Muitas das vezes tem problema na nossa vida, tem algo na nossa vida que Deus ele precisa perdoar para que o milagre aconteça. Havia uma maldição na vida daquele homem que ele carregava anos e anos, mas ele precisava conhecer verdadeiramente quem era Deus na sua vida para poder receber a purificação do seu pecado e o milagre ia acontecer de uma forma extraordinária. Glórias a Deus, aleluia. E ali a Bíblia diz que Jesus ele perdoou o pecado daquele paralítico, e ele foi restabelecido daquela enfermidade maligna, daquele sofrimento que há muitos anos ele carregava em si. E a Bíblia diz que ao perdoar os pecados, os espíritos fariseus começaram a razoar, eles começaram a discutir entre eles ali nas panelinhas ali, fizeram um montinho para ali, um montinho para ali, e começaram a discutir acerca da lei. Quem é esse que perdoa pecado a não ser o Deus Pai Todo-Poderoso? Está blasfemando contra Deus, blasfemando contra a lei de Deus. E começaram a fazer aquela discussão para cá, para lá, e Jesus ali tentando acariciar aquele coitado ali e tal, falando, ensinando. Depois Jesus olhou para eles e disse: por que vocês razoais, por que vocês estão discutindo nos vossos corações, por que vocês estão murmurando, maldando em si mesmo? Ele deu uma lição de moral. Qual é mais fácil dizer os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Jesus deu uma lição de moral para aqueles doutores da lei. E a Bíblia diz, amados, que quando Jesus ele entra e ele diz: ora, para que você saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder e perdoar pecado, eu digo ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Depois de ele ser perdoado, depois de ele levantar da sua cama, depois de ele pegar a sua cama e sair de porta fora, aquele homem passou a conhecer quem era Deus de verdade. Aquele homem passou a servir a Deus de verdade. A Bíblia diz que ele foi servir de todo o coração. Ele passou e foi glorificando, exaltando e adorando, e a multidão vendo aquele acontecimento, a multidão ficaram pasmos do que tinha acontecido, e todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios na terra. Amém, amados? Então, o milagre que aconteceu na vida deste paralítico. E eu sei que aqui nessa noite tem gente que precisa
Glória a Deus. Talvez você tenha se deparado, talvez você tenha se perguntado por que não acontece na minha vida. Há anos que eu venho frequentando a igreja, há anos que eu venho visitando a casa de Deus, eu venho pedindo uma resposta para Deus e Deus ele não tem me concedido esta resposta. Jesus nessa noite, o Espírito Santo que não se engana está para perdoar os seus pecados. Jesus ele quer que você nessa noite faça uma análise na sua vida, entregue-se totalmente, faça uma entrega total, não pela metade, mas uma entrega total que ele quer perdoar os seus pecados e dizer: filho, levanta e seja abençoado. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Mas certa vez Jesus ele foi se encontrar com um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era príncipe, era um homem, não era um homem qualquer, ele era um homem conhecedor, das leis, conhecedor das escrituras, conhecedor, um homem cheio de conhecimentos materialistas, porém no sentido espiritual ele não tinha nada. Era um homem vazio, um homem comparado com a folha seca que o vento leva para cima e para baixo. Assim seremos comparados com um homem sem Deus na face da terra. E ali ele foi interrogar a Jesus novamente, e Jesus disse para ele, deixa eu ver aqui, você que tem a Bíblia, João 3, verso 1: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus tem que nascer. Para ver tem que nascer. E para entrar no reino de Deus, para entrar no reino de Deus tem ainda mais um mistério pela frente. Tem que nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Para ver, você tem que nascer de novo. Isso é só o privilégio de ver. Agora, para entrar tem que nascer da água e do Espírito Santo para poder ter o acesso à entrada celestial. Glórias a Deus. E ali Nicodemos entendia as coisas materiais. Ele disse: mas como eu, sendo um homem maduro, velho, posso retornar ao ventre da minha mãe materna e nascer novamente? Que negócio é esse? Jesus diz: olha, não conhece as coisas materiais, mas as espirituais não te atrapalham. Então Jesus lhe dá novamente uma lição. Jesus lhe dá novamente uma instrução para Nicodemos. Então aqui é a base para toda a igreja. Para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Aí ele diz: na verdade, disse Nicodemo, como pode um homem se nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no reino da terra de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade digo, e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito. Não só da água, mas tem que nascer do Espírito, deixar a velha criatura e passar a ser nova criatura para poder receber a identidade celestial e manter ela em dia, para que ela não venha cair em termo de invalidade. É manter ela em dia. É um meio de passaporte para poder você chegar, nós, igreja, entrarmos na cidade celestial.
E ali Nicodemos, ele passou a compreender que realmente a coisa não é como ele imaginava. Ele era príncipe, conhecedor, né? Ele era um homem instruído pelas leis materiais, mas as leis espirituais ele não entendia. E Jesus nessa noite, ele está aqui neste lugar. Glória a Deus. Vem, amados. Jesus nessa noite, ele veio para nos abençoar. Glória a Deus. Fique com Deus. Você que puder vir, curve a sua cabeça e converse com Deus em oração. Eu vou deixar você falar com Deus acerca do paralítico. Jesus olhou para a fé dele e disse: homem, teus pecados são perdoados. Hoje, o Espírito de Deus quer perdoar pecados de pessoas erradas. Glória a Deus. E quer libertar a sua vitória que está presa na sua vida. Glórias a Deus. Vou fazer algo diferente. Vou descer aqui embaixo. Pastor, me permita. Glórias a Deus. Você que tem lutado na sua vida, você que tem andado há muito tempo, você que tem sonhado em realizar algo na sua vida, e talvez tem algo que te impede de conquistar. Talvez seja na sua vida sentimental, talvez você que é homem, você que é mulher, você tem lutado para que venha dar certo relacionamento na sua vida. Você que tem sofrido para encontrar uma pessoa certa, uma pessoa que venha te valorizar, uma pessoa que venha te amar de verdade, uma pessoa que venha te honrar de todo o coração, de todo o caráter da bondade de Deus. Talvez essa pessoa esteja aqui no nosso meio. Talvez você nunca foi feliz no seu relacionamento. Talvez você que tem uma enfermidade, talvez você que sofre de uma doença, talvez você que sofre de um problema na sua vida, e esse problema vem trazendo transtorno, vem trazendo